A Rádio Educadora passa a apresentar Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins, o seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus, os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Rádio Educadora do Maranhão, emissora da nossa Arquidiocese de São Luís. Eu, Padre Guto Feitosa, acolho você que nos acompanha pelo AM 560, pelo nosso site e também pelo nosso aplicativo. Lembrando a você que Bíblia no Rádio é o seu estudo, o seu aprofundamento bíblico sobre as Sagradas Escrituras aqui nas ondas da Rádio Educadora Católica da Arquidiocese de São Luís. Quem nos assessora, quem nos acompanha nessa caminhada bíblica do Gênesis ao Apocalipse, quando lá chegarmos com a graça de Deus, é o nosso amigo, irmão, Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Seja bem-vindo, Padre Flávio. Olá, Padre Guto, obrigado. Gostei da introdução, do Gênesis ao Apocalipse. Muito bem, a gente chega. Estamos na caminhada para isso. Essa história, eu vou falar inclusive disso hoje, é escatológica, viu? Mas ela tende para um fim, no sentido, tende para um complemento, para um final, que é importante. Uma conclusão. Muito bem. Padre, então eu já lhe passo a palavra para o senhor fazer aquela pequena revisãozinha básica e já nos introduzir e começar o tema de hoje. Muito bem, Padre Guto, nós no último programa concluímos o livro dos Reis, o último bloco que forma essa primeira parte dos livros históricos, conhecida como História Deuteronomista. Quem não conhecia, passou a conhecer agora a partir do Bíblia no Rádio, porque nós temos falado abundantemente dessa história. Então, falamos da finalidade teológica do livro dos Reis, o livro termina com uma notícia trágica, que é o exílio de Babilônia, e nós falamos bastante sobre o exílio, inclusive sobre os símbolos do exílio na Bíblia, como, por exemplo, o dilúvio. O exílio foi como um dilúvio que devastou tudo. Isso, de um ponto de vista. Mas, de outro ponto de vista, o exílio foi também um renascimento. Quer dizer, voltando-nos para o dilúvio, uma família se salva. Quer dizer, um pequeno resto, uma situação que a gente vai encontrar a partir do próximo bloco, que a gente vai estudar, na próxima história do cronista Esdras e Neemias. Um pequeno resto que retorna do exílio, que a partir deste resto, então, haverá um repovoamento. Então, a cidade de Jerusalém, que foi devastada, será reconstruída e será repovoada por um resto que será reivindicar o direito de ser o resto justo, a partir do qual Deus vai continuar a sua aliança. Então, o exílio foi, por um lado, uma grande destruição de tudo aquilo que se tinha, a destruição do reino, quer dizer, o reino de Samaria tinha sido destruído antes, agora o reino de Samaria quer dizer o reino do norte, com capital Samaria. Sim. E agora o livro dos Reis, no finalzinho, fala também da destruição do reino do sul com o exílio de Babilônia. Então, por um lado, o exílio foi destruidor, foi devastador, mas por outro lado, ele também foi uma espécie de purificação. Por isso que o dilúvio se torna um grande sinal, uma grande imagem, uma grande descrição, na verdade, do exílio. Seu exílio foi como o dilúvio que devastou Israel, no sentido de que, por outro lado, que purificou Israel de toda a sua maldade, de toda a sua infidelidade. E aí renasce um povo que vai ser pautado pela fidelidade à aliança. Então a gente fala exatamente disso, concluindo o livro dos Reis. E aí dizia ainda que o exílio foi um grande divisor de águas, exatamente por isso, por ele ser um recomeço. Então Israel tem a oportunidade de recomeçar meditando toda a sua história passada. E aí olha para o futuro, no sentido de projeto, de reconstrução, com toda a sua história passada, e aí poderá então fazer uma escolha. Deuteronômio vai falar disso, Deuteronômio diz: diante de ti a vida e a morte, escolhe. Então é a história, contemplando a história passada, e aí, sobretudo, olhando essa história a partir da aliança sinaítica e também da aliança messiânica, aquela feita com Davi, Israel poderá reconstruir a sua história. Então, a gente concluiu o livro dos Reis dizendo isso, falando do exílio, citava o Salmo 137, que é um canto, uma meditação sobre o exílio,
arrasa tudo, eles recordavam, isso ficou na memória, né? Arrasa tudo, eles gritavam, arrasa tudo e vamos logo festejar, dizia o Salmo 137. Pois bem, então, Padre Guto, no programa de hoje, antes de a gente passar para a próxima parte dos livros históricos, que será a história do cronista, Esdras e Neemias, quer dizer, um bloco ali formado também por 4 livros, seria importante a gente retomar um pouco, né, de uma visão geral desse bloco que nós concluímos, que nós chamamos exatamente de História Deuteronomista, para tirar algumas lições e aplicações, né, dessa história para a vida. E, sobretudo, como o autor, qual foi a finalidade mesmo, né, do autor bíblico ao apresentar essa história. Então, eu dou um passo atrás, no sentido de recordar todo o processo, né? Sim. Depois que a gente concluiu o Pentateuco, a gente dizia, olha, o Pentateuco termina com a morte de Moisés, mas a história não termina, quer dizer, termina a missão de Moisés, mas uma história que continua. E essa história começou exatamente lá com Gênesis 12, quando Deus faz uma promessa a Abraão. Você lembra, né? Deus promete a Abraão uma terra, promete uma descendência numerosa e promete também uma bênção, que Abraão será uma bênção. E aí, a partir daquela promessa, Gênesis 12, vai se desenrolar então toda a história, que foi ali, né, que é completada no livro do Gênesis, depois no livro do Êxodo, e depois no livro do Levítico, o livro dos Números, o livro do Deuteronômio. E aí, a problemática nesse primeiro bloco, então, era sobretudo aquela de gerar uma descendência, é claro, né, Abraão, depois uma descendência que foi ameaçada, é o caso do Êxodo, o povo escravo. Então Deus vai libertar esse povo, que então garante, né, que esse povo é descendente, é um povo numeroso, e que se põe a caminho da terra prometida. O livro do Deuteronômio termina exatamente ali. Moisés, né, instrui o povo sobre a sua vida na terra na qual o povo está para entrar. E ali ele se despede do povo e deixa o seu testamento. O seu testamento é exatamente o livro do Deuteronômio. E aí a história que vem contada a seguir, que começa no livro de Josué, então vai continuar essa história. Então Moisés morre, o livro começa exatamente assim, né? Depois da morte de Moisés, então Deus institui Josué como líder. Então será Josué o responsável de introduzir o povo na terra prometida. Então a terra prometida é aquela terra que Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis 12. E, então essa história que começa ali vai ser chamada de História Deuteronomista. E ela faz parte, então, desse grande bloco que na Bíblia Católica nós chamamos de livros históricos. Agora, esses livros históricos vão contar, claro, histórias de Israel. Em primeiro lugar, essa história, que é a entrada na Terra Prometida até o exílio de Babilônia. Então, é um conto unitário, né? Nós temos um bloco de livros, um conjunto de livros, que vai narrar uma história unitária, da entrada na Terra Prometida até o exílio de Babilônia. Esse bloco que nós chamamos de obra histórica deuteronomista. Agora, além desse bloco, na visão mais geral dos livros históricos, a gente tem outros blocos, né? Tem o bloco seguinte, que vai ser objeto do nosso estudo, logo a seguir, o que nós chamamos de História do Cronista Esdras e Neemias, que é também, em parte, uma continuação, né? Porque o cronista vai partir exatamente de onde termina o livro dos reis, quer dizer, que é a volta, né, a volta do exílio, o retorno para casa, para Jerusalém, mas também relê toda essa história. Então, além de, por um lado, continua, quer dizer, que vai tratar das questões daquele momento histórico de Israel, que nós vamos chamar de pós-exílio. O livro dos reis, né, fala, tudo é pré-exílio. Que é o livro dos reis, perdão, a história deuteronomista, toda ela é pré-exílica, toda ela, de Josué até o livro dos reis. É uma história antes do exílio. E a história do cronista, então são os 12 livros das crônicas. O livro de Esdras e o livro de Neemias vão tratar, então, do momento histórico do pós-exílio. Depois da história deuteronomista, nós temos, então, uma outra parte, um outro bloco, de 4 livros, que nós chamamos de História do Cronista, Esdras e Neemias. A história contada nesse bloco, por um lado, ela continua a história deixada lá no livro dos reis, né, porque esse bloco vai tratar da questão do pós-exílio. Quer dizer, como o povo vai se organizar, como será a vida do povo depois do exílio, sem monarquia, portanto, né, sem rei, sem templo e sem cidade. Então será o período que nós chamamos da reconstrução.
Então, por um lado, esse bloco continua na história ali finalizada no Livro dos Reis, mas por outro lado faz uma releitura, quer dizer, uma leitura paralela, né, à história deuteronomista. E se a história deuteronomista, né, vai da entrada na Terra Prometida até o exílio, tendo como pano de fundo, claro, a aliança com Abraão, a partir de Gênesis 12, a história do cronista, e Esdras e Neemias, ela vai além. Quer dizer, ela passa certamente por Abraão, mas ela vai até a origem, né, aos albores da humanidade, vai até a criação. Então, parte de Adão. Então, ela vai de Adão até a reconstrução. Portanto, o período, né, histórico ali contado na história deuteronomista também está incluído, né, nessa releitura que faz a história do cronista Esdras e Neemias. Aí depois, uma outra parte dos livros históricos é dedicada, ou é contada ali nos livros dos Macabeus. São 2 livros. Agora, esses 2 livros, diferentemente do que a gente tem falado, eles não formam uma unidade, né, que o segundo seja a continuação do primeiro. Na verdade, são 2 livros do mesmo período que narram coisas, portanto, do mesmo período. Então, tem temáticas diferentes, a gente vai abordar isso no momento certo. E, agora, a história dos Macabeus ela é testemunha de um outro período histórico de Israel, que é o período da dominação grega, que vai ter muitas implicações para a vida de Israel, né, como povo, como religião. E uma outra parte, né, desses livros históricos é formada por 4 livros, né, os 4 livros, 4 personagens, que é o livro de Ruth, o livro de Judite, o livro de Tobias, o livro de Esther. Esses também, embora a gente está falando de bloco, eles não formam uma unidade. Cada um desses livros é um livro à parte, quer dizer, são histórias do seu tempo, é claro, né? Então tem a história particular de Ruth, de Tobias, de Judite e de Esther, que são testemunhas de como Deus intervém em favor do justo que nele confia. Então é toda essa parte que nós chamamos de livros históricos, né, no cânon católico, na Bíblia católica, que a gente está tratando. Pois bem, então nós estamos fazendo agora uma síntese desse primeiro bloco que nós finalizamos. Era só para a gente retomar o percurso. Que é exatamente a história deuteronomista. A gente começou a falar do livro de Josué, depois de Juízes, aí por Ruth não faz parte dessa história, claro, depois os 2 livros de Samuel e os 2 livros dos Reis. Segundo a crítica, então, esse bloco ele foi escrito por um autor que teve uma inspiração a partir do livro do Deuteronômio. Tem um autor, inclusive, que é Martin Noss. Ele dizia que o Deuteronômio, que nós conhecemos como o último livro do Pentateuco, ele dizia que esse livro originalmente não fazia parte do Pentateuco, mas ele fazia parte desse segundo bloco. Seria o primeiro livro, como uma espécie de introdução a toda essa história que se chama exatamente, por causa do livro do Deuteronômio, se chama História Deuteronomista. Porque toda essa história foi escrita a partir da teologia presente no livro do Deuteronômio. E com estilo mesmo, né? Com estilo, com uma linguagem muito parecida com o livro do Deuteronômio. E toda essa história, então, teria sido escrita por este autor, que Martin Noss chamou de deuteronomista. Hoje, a crítica exegética prefere falar não de um autor, mas de vários autores, uma espécie de escola, né? Quer dizer, uma história que foi escrita talvez em etapas diferentes. Muitos falam de 2 etapas, de 3 etapas, em momentos históricos diferentes. O que justifica, né, às vezes algumas repetições ou reinterpretação. A monarquia, por exemplo. Tem um texto que é favorável à monarquia e tem um texto que é desfavorável à monarquia. Isso pode ser exatamente fruto de etapas diferentes, né, de um autor simpático à monarquia e um autor que não vê com bons olhos a monarquia. De qualquer modo, no resultado final, a monarquia de fato parece ter sido querida por Deus, né? Tanto é que essa profecia que permanece, né, a profecia de 2 Samuel 7, claramente ali Deus promete a Davi que ele vai tornar perene a sua casa, quer dizer, está falando de dinastia, faz a promessa de que um descendente de Davi vai sentar-se para sempre sobre o seu trono. Essa temática vai retornar, nos livros, no bloco seguinte, Crônicas, Esdras, Neemias e perpassagem, vai além. Vai ser temática muito forte também dos profetas. Pois bem, então o que a gente pode concluir sobre a história deuteronomista, de modo geral? Às vezes dá um trava-língua do Padre Grupo. Deuteronomista. E
Bem, essa história tem algumas características. Por exemplo, tem um autor chamado Sanchez Caro, que ele organiza, na verdade, uma coleção, a coleção Ave Maria, né, que vai tratar desse bloco. Na verdade, essa coleção trata da Bíblia inteira, mas esse livro especificamente trata dessa parte, né, chamada de livros históricos. Ele faz uma introdução a essa história e traz algumas características da história bíblica. Uma delas, que a gente até mencionou, também citada por Jean-Louis Carr, é que a história ela é salvífica, quer dizer, essa é uma característica da história bíblica. Aí tem aquela observação que esses livros são históricos, chamados de livros históricos, mas a finalidade deles não é contar a história, mas é interpretar a história. Então, o que a gente tem aqui é o relato de uma história interpretada, de uma história vista a partir da ótica religiosa. Isso foi muito claro acerca do livro dos reis. Então, teve reis importantíssimos do ponto de vista político, social, mas eles foram todos julgados a partir do ponto de vista religioso. Quer dizer, essa é a intenção. Aí, uma característica, então, é que essa história é história salvífica, quer dizer, que ela narra a salvação. E, então, ela vai contar, né, como Deus intervém em favor do seu povo. Isso é muito claro, por exemplo, na Josué. Todo o livro de Josué, nós vimos que é um livro cujo gênero literário é epopeia. Esse livro mostra os grandes feitos de Deus, que prometeu e cumpriu, né, a sua promessa de fazer o povo entrar na terra e dar esta terra a este povo. Então o livro vai mostrar exatamente a grande ação de Deus. Também o livro dos Juízes retrata isso, né? Toda vez que o juiz, o povo, gemia sob a opressão inimiga, o povo clamava a Deus e Deus suscitava um juiz. E o Espírito de Deus, então, estava com o juiz e ele conseguia libertar o povo. Isso mostra, então, a intervenção de Deus em favor do povo através do juiz. E aí, sobretudo, né, o último dos juízes, que é Samuel, história contada no livro de Samuel, como Deus escolheu Samuel desde criança, né, desde pequenino, a partir da promessa que a sua mãe Ana fez, né. Então, já o nascimento de Samuel foi um nascimento milagroso, e como gratidão, Ana o consagra a Deus, e então estará a serviço do Senhor. E Samuel, então, é importante também porque ele vai introduzir, né, a pedido do povo, a monarquia em Israel. Depois a monarquia se torna também um desejo de Deus. Mas aí, de modo geral, os livros dos reis mostram como Deus, quando o rei, né, se torna fiel à aliança, quer dizer, como a salvação de Deus acontece, no sentido, os profetas vão falar da salvação de Deus no sentido de justiça, de direito, né, o cuidado com aqueles que mais necessitam, que é um dever do Estado, o dever do rei era isso, cuidar do pobre, cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro, quer dizer, aqueles que são desamparados. E aí o Estado, não sei se vamos falar no linguagem moderna, é claro, o Estado deveria cuidar daqueles que estão mais fragilizados. Outra característica da história é que ela conta não só a salvação, mas ela conta em vista da salvação. E, nesse sentido, a gente pode dizer que a história ela é também querigmática. Essa palavra é importante. Querigma quer dizer anúncio. Ou seja, a história é contada para aqueles que não a vivenciaram. No sentido, ela se torna anúncio. Quer dizer, contar a salvação, mas contar também em vista da salvação. Esse aspecto, então, que faz essa história uma história anúncio. Uma história, portanto, que é querigmática. E, agora, essa história também é profética. Nesse sentido, Padre Guto, é muito importante compreender que na Bíblia hebraica, a divisão que a Bíblia hebraica, né, faz, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A lei, para nós é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, e a segunda parte é chamada de profetas, e a terceira é chamada de escritos. Nessa parte que é dedicada, que é chamada de profetas, está incluída exatamente esses livros que a gente está estudando aqui nesse bloco que nós chamamos de históricos. Então, por exemplo, livro de Josué, livro dos Juízes, livro de Samuel, livro dos Reis, são chamados de profetas, né? São os profetas anteriores, quer dizer, os primeiros profetas. Quer dizer, não eles, mas os livros são entendidos como profecia. E exatamente essa característica, né? A profecia como uma interpretação, né? Quer dizer, uma interpretação que Deus faz da história e, sobretudo, com a ação dele no meio dessa história. Uma história que é, portanto, interpretada à luz da lei, que é a primeira parte.
Então essa história é profética e é muito significativo que a tradição hebraica chame esses livros exatamente de profetas. E aí a gente vai ver realmente nessa parte, né, dos livros históricos de modo particular, no Deuteronomista, na história do Deuteronomista de modo particular, a presença de muitos profetas. Aí nós vimos aí Elias, vimos Eliseu, certamente os mais famosos. A gente olhou um pouquinho a sua história porque ele não tem um livro, né, um livro à parte para a gente contar a história deles depois. Mas a gente viu outros profetas, né? Toda essa história é marcada pela presença de profetas. Natã, por exemplo, junto com Davi. E depois outros profetas que a gente vai encontrar já com os reis que vêm depois de Salomão, como Isaías, Jeremias, Amós, Oséias. Então, essa história, de fato, esse período da história de Israel é muito marcada pela presença dos profetas, que são porta-voz de Deus e são a espécie de vigias, né, de guardiãos da lei, para que o rei cumpra a lei. Então a história ela é salvífica, a história é querigmática, a história é profética, e é uma história nesse sentido, ela é querigmática e profética, porque ela é contada a alguém. Então não é uma história que apenas se ouve. Por ser uma história que narra a ação de Deus na história em favor da humanidade, essa história é também interpelante, quer dizer, ela se torna apelo. Isso é uma consequência clara do querigma, né? O querigma, quando a gente conhece mais essa palavra para o Novo Testamento. É o anúncio que se faz de Jesus. Mas todo anúncio, ele, claro, quando ele é feito a alguém, ele espera a resposta de alguém. Então essa história é contada a gerações novas, ela espera, claro, daqueles que a ouvem, espera uma resposta. É uma história contada não sem destinatários, mas é uma história contada para mim, né, para nós. E espera de mim, espera de nós uma resposta interpelante. E mais uma característica dessa história, que a gente brincava ainda há pouco, que ela é escatológica. Nesse sentido, a história bíblica, ela tem uma grande diferença em relação à história ali do ambiente no qual depois o povo se insere, naquele território ali de Canaã, que tinha as suas religiões, né? A religião do culto a Baal, a gente até falou, Baal, Deus da tempestade. E o Deus da tempestade, ele estava ligado, claro, à chuva, né? A chuva anual. Então, esse Deus, e claro, a história que brota da relação com ele, é um Deus que morre todos os anos e renasce. Então, essa história ela é cíclica, quer dizer, ela se repete, que é todo ano a mesma coisa. Claro, a pessoa vai crescendo, obviamente, vai envelhecendo, mas a história, ela não termina. Ela, todo ano, ela reinicia e se conclui, e fica, então, nesse círculo, né? Um círculo. A história bíblica ela não é assim. E a história bíblica ela tende a um crescimento, ela tende a um fim, ela tende a uma conclusão, no sentido que ela é escatológica. E a gente pode ver como realmente a história bíblica ela vai trazendo elementos novos, ainda que alguns elementos voltem, né? Que a gente, sobretudo aquele esquema que a gente apresentou no livro dos Juízes, pecado, castigo, arrependimento e salvação. Parece realmente um ciclo. E quando a gente falou do livro dos Juízes, o quinto elemento era exatamente esse, que o povo recomeçava a fazer o que era mal, né, aos olhos do Senhor. E nesse sentido, então, tem esse elemento que retorna sempre, mas a história bíblica ela vai tendendo a uma conclusão. Tanto é que, quando se falou do Apocalipse, né, do Gênesis do Apocalipse, a gente tem realmente, dizer, olha, a história bíblica, ou a revelação que parte, né, que veio de Deus, chegou à sua conclusão. Essa conclusão, é claro, se dá em Jesus. Jesus é o ápice de uma história que foi iniciada ali desde a criação do mundo, que agora foi completada em Jesus pela sua morte e ressurreição. A história é escatológica, e aí é o grande exemplo que a gente tem é a própria história de Jesus, né? Jesus vem como a palavra última de Deus, a palavra definitiva, que completa tudo aquilo que ele iniciou desde a criação. Então Jesus, seu nascimento, a sua morte e ressurreição completam a obra de Deus, agora com a ressurreição de Jesus, que abre na unidade a perspectiva de uma vida que se cumpre em Deus na eternidade. Nesse sentido, a escatologia pura aqui. E o livro do Apocalipse vai nos fazer, né, ter uma imagem já antecipada do que será, né, do que será essa glória futura em Deus. Então a história bíblica ela tende a um fim, tende a uma conclusão. E o livro do Apocalipse testemunha exatamente a vida na Jerusalém Nova, é a imagem, né? A Jerusalém Celeste, que é uma imagem, certamente, do reino de Deus. Aí a gente entende também aquela questão de Jesus alfa e ômega também, né, Padre Flávio? Exatamente, perfeitamente. Essa imagem que vem do Apocalipse.
Ele é o alfa, o ômega, o amém, ele é o princípio e o fim. É isso mesmo. Bem aplicado. Muito bem, vamos para o intervalo? Vamos lá. Intervalo, a gente volta já com mais Bíblia no Rádio aqui na Educadora Emissora do Povo de Deus. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. Educadora! De volta com Bíblia no Rádio, aqui pela Educadora Emissora do Povo de Deus, emissora da Arquidiocese de São Luís. Estamos no canal 560M, também no aplicativo e no nosso site. Começa agora o segundo bloco do nosso programa Bíblia no Rádio, aqui com o Padre Flávio Collins, nos trazendo hoje uma retrospectiva, uma revisão dos livros históricos até onde a gente está caminhando, ou seja, de Josué até a conclusão de 2 Reis, mas também dando uma perspectiva mais alargada. O Padre Flávio falava no bloco anterior que a história bíblica é uma história que tende para o seu desfecho. Esse desfecho é colocado em Jesus, que é a palavra conclusiva, é o amém de Deus para toda a humanidade. O Padre Flávio está aqui com a gente, eu peço que ele retome a partir desse ponto, talvez relembrando, né, Padre Flávio, essa diferença em questão de Baal, que é o Deus da fertilidade, da história cíclica, e a história bíblica, o nosso Deus, é a história que tende para o desfecho, para a conclusão, Padre Flávio. Muito bem, exatamente. Israel vai tomar, está falando exatamente dessa parte, né, que quando Josué entra na terra. Então Israel vai se instalar na terra de Canaã, Canaã que tem os seus povos que estão ligados ali à religião de Baal, né, e Baal que é o Deus da tempestade, o Deus da chuva. E, claro, a relação com esse Deus nós chamamos de uma religião. Então, a religião de Baal é uma religião cíclica, você está dizendo exatamente isso, né? Ligada ao círculo mesmo natural da chuva. Então, a religião de Baal estava ligada ao ciclo da chuva, né? Que para nós também é assim, né? Tem o tempo de chuva e o tempo sem chuva. E aí me lembrei de uma citação de Isaías que é muito significativa nesse sentido. Diz assim como a chuva caída na terra não volta ao céu sem fecundar a terra, assim também a minha palavra, uma vez pronunciada, não volta a mim em vão. Muito bonito. Mas eu só estou falando isso acerca, né, do tempo de chuva e tempo sem chuva. Então a religião de Baal está ligada a esse ciclo natural da chuva. Então o sistema religioso é assim, baseado nesse ciclo anual, então de morte e vida. Então todos os anos Baal morre quando a chuva desaparece, Baal ressuscita quando a chuva aparece. Então, nesse sentido, a religião é cíclica, ela não avança, ela roda sempre sobre o mesmo ponto, morte e ressurreição anual, morte e ressurreição anual. E alguém pode até pensar, mas a religião cristã também não é assim? Todos os anos não celebra a morte e a ressurreição de Jesus? Não, claro que não, porque Jesus morreu uma vez e ressuscitou para sempre. E pronto, né? Então a gente celebra porque a gente faz a memória disso. Não é que ele morre e ressuscita todos os anos, absolutamente não. Ele morreu uma vez e ressuscitou e está vivo, vive presente. Então, nesse sentido, a história bíblica, né, que começa ali, ela é escatológica. Vamos dizer, escatológica no sentido que ela tende a uma finalidade. A melhor definição para ela, Padre Guto, é dizer que a história bíblica ela é espiral, que ela tem um momento, eu diria, um movimento que retorna, certamente, mas é sempre crescendo, é sempre progressivo até a sua completude, né? Até a sua conclusão. O desfecho final, exatamente disso. Então, a gente realmente vê nessa história, né? A gente vê que tem uma progressão no conhecimento de Deus, uma progressão nos atos salvíficos de Deus, até chegar em Jesus. Realmente a gente tem um avanço, né? Do Êxodo para depois o Levítico, com acréscimo de coisas novas, né? O dom da lei, ou depois uma outra promessa, a promessa com Davi. Então, realmente é progressiva a história bíblica, escatológica. Pronto, Padre Guto. Agora, para a gente concluir, né, essa última parte, essa nossa retomada da história deuteronomista, os grandes momentos da história deuteronomista são, então, a entrada na terra e a distribuição sobre Josué, que é um período de grande fidelidade, né, da parte do povo. A gente recorda que no livro de Josué só teve um momento de desobediência, que foi aquele caso de Acã, né, que ficou com os despojos de guerra. E essa proibição está ligada ao voto do Herem. Herem, as Bíblias traduzem como anátema, né, que é um voto de consagração, uma promessa que se faz num contexto de guerra. E eu repito, né, porque isso é uma coisa meio nova. Quando o povo ia fazer guerra contra outro, então eles faziam um voto, né, ao seu Deus, um voto de consagração, ou seja,
se o Senhor me der vitória nessa batalha, então tudo que pertencer àquele povo que eu tiver vencido será consagrado a Deus. Isso inclui as pessoas, inclusive, né? As pessoas também serão consagradas, elas serão mortas. Então, as mortes serão para Deus. Se tiver ouro, isso vai para o tesouro do templo, mas ninguém pode ficar com nada. E Acã ficou para si, né, com uma parte, então, daquilo que foi conquistado. E por isso, o livro de Josué registra, né, esse feito grave contra a aliança, feito grave contra o Senhor. Então, o período de Josué é um período de grande fidelidade. E termina lá no capítulo 24 com o povo dizendo aquela expressão muito bonita. Depois que Josué disse: quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo também disse: também nós serviremos ao Senhor, porque nós temos visto tudo que Ele tem feito por nós desde o dia que nos tirou da escravidão do Egito. Então, a força da história, a força da memória, né? Os feitos de Deus, então faz o povo ainda, né, reforçar a sua fé. E é o famoso credo histórico, né, de Israel, né, que começa lá no Deuteronômio e depois se renova aqui no livro de Josué. A fé na história, nas ações de Deus ao longo da história. Depois o livro dos Juízes marca um período diferente, né? A gente vê ali a história religiosa dos juízes, no período dos juízes. E aí os juízes são personagens, né, carismáticos, inspirados por Deus, na expressão o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor vem sobre eles, e eles serão, então, libertadores. Não serão juízes no sentido, né, moderno da palavra, que exercem a justiça ordinária, mas eles fazem mesmo atos de libertação. A função deles é, sobretudo, restabelecer uma situação que foi comprometida por causa da invasão, da opressão inimiga. Então, nós temos aí a história dos juízes, marcada por isso. Depois, aí nós temos o último dos juízes, que é Samuel, que vai fazer a passagem do sistema tribal para o sistema monárquico. Mas é interessante, né? O sistema monárquico, mas ainda tem essa referência de tribos, né? Alguém até fez essa pergunta, né, sobre essa história das tribos no período da monarquia. Sim, tem um rei que reina sobre eles, é verdade, mas eles estão sempre vinculados, né, à sua origem. Quer dizer, por exemplo, Davi vai reinar sobre todo Israel. Mas todo Israel tem sempre a sua tradição de família, né, a sua origem. Então está ligada ali à tribo mesmo, embora o sistema seja monárquico. Então com Samuel a gente tem a instituição da monarquia, com a sagração dos primeiros 2 reis sobre Samuel, que é Saul, o primeiro rei, depois de Davi. Saul foi reprovado diante de Deus, Davi é o rei segundo o coração de Deus. O rei bom é esse, né, o rei pastor, um pastor que se tornou rei, escolhido por Deus. E aí depois de Davi nós temos vem o filho de Davi, Salomão. Salomão então é o rei sábio, né, chamado rei sábio, e é descrito no livro dos reis a sua vida como talvez o maior rei de Israel no sentido político, né, podemos dizer assim. Foi aquele que estendeu mesmo o reino a todos os lugares possíveis, mas também ele é descrito como um rei que cometeu falhas. E a falha de Salomão será punida exatamente depois de sua morte, quando assume o filho Roboão. E aí nós temos na história bíblica o que se chama de cisma político. É quando o reino que tinha sido, né, unido sob Davi conseguiu unificar todas as tribos, num único reinado, e mantido por Salomão, mas depois de Salomão ele é dividido. Foram 10 tribos para um lado e 2 tribos que ficaram ligadas ainda à casa de Davi. E aí essa divisão que a gente conhece na Bíblia como o Reino do Norte, cuja capital é Samaria, com 10 tribos, e o Reino do Sul, cuja capital, claro, é Jerusalém, que é as 2 tribos que são Judá e Benjamim. E aí então o livro dos reis vai narrar a história de todos os reis, né, depois de Davi, e desses todos, apenas 2, viu, Padre Guto? Você pode dizer, né, só para recordar isso, você pode dizer que são avaliados positivamente, totalmente positivos, que é Ezequias, o rei Ezequias e o rei Josias. De outros a gente tem um julgamento, né, circunstanciado, assim. Eles foram bons em parte, mas em parte nem tanto. 2 deles, por exemplo, que eu me lembro, são Josafá e o filho dele também, que é Asa. Josafá e Asa são todos eles do reino do sul. Do reino do norte, todos os reis foram considerados maus. E aí, claro, quando surge o reino do norte, o primeiro rei do reino do norte é Jeroboão.
um personagem que tinha sido escolhido por Deus como instrumento da punição divina, a punição contra Salomão, que não acontece durante a sua vida, mas depois da sua morte. E Jeroboão também cometeu ali, depois, né, de fazer aquilo que havia sido anunciado pelo profeta, o homem de Deus, ele comete um erro, né, que foi aquele de construir 2 templos e colocar nesses 2 templos 2 bezerros de ouro e fazer o povo adorar, então, esse bezerro de ouro como o Deus Adonai. Então, esse é o pecado da idolatria que vai marcar, na verdade, toda a história da monarquia. E depois desse pecado de idolatria, um descendente, de algum modo, não um descendente de Jeroboão, mas porque ali não é ligado, né, nesse sentido, não é ligado ao sangue. No Reino do Norte haverá realmente uma mudança constante, né, de dinastia. Nós teremos ali várias dinastias, ou seja, famílias diferentes, né? Ao passo que no Reino do Sul, todos os que reinaram, salvo alguns casos, né, praticamente todos são descendentes de Davi, quer dizer, uma única dinastia. Mas no Reino do Norte não. Haverá gente que toma o poder, né, gente que não era da realeza, mas que toma o poder e se torna rei, e aí exerce o governo durante algum tempo. Mas do Reino do Norte, então, depois de Jeroboão, teve um rei que conseguiu, né, fazer algo mais grave que ele, que foi o rei Acabe. Acabe, que casou-se com Jezabel e introduziu em Israel o culto ao deus Baal, o deus fenício. É contra esse rei que se levanta Elias em defesa do culto ao Deus verdadeiro, o Deus Adonai, Elias e Eliseu. Olhando, né, fazendo uma resenha desses reis todos os reinos dos reis do norte foram considerados maus, porque imitaram todos a conduta de Jeroboão, ou, como Acabe, fizeram o que era pior do que Jeroboão. E no Reino do Sul, a maioria também fez o que é mal aos olhos do Senhor, porque não destruíram os lugares altos, quer dizer, os lugares de adoração, e eles mesmos não seguiram a lei do Senhor. Então, de todos os reinos dos reis do Sul, apenas Ezequias e Josias foram considerados excelentes, imitando em tudo a prática de Davi. Aí nessa história, então, esses 2 reis se tornam paradigmáticos, como um modelo. Para o Reino do Sul, é Davi. Então, Davi se torna a grande referência de rei bom. E todos os reis do Sul serão julgados a partir de Davi. Então, eles fizeram o que é bom ou fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, a exemplo de Davi. Ou o contrário, né? Quer dizer, como não fez Davi. Fizeram o mal como não fez Davi. E os reis do norte serão todos julgados a partir da conduta de Jeroboão. Então, esses 2 reis aí como paradigmas. Pois bem, Padre Guto, então, olhando para a história, eu perguntei assim, para que essa história foi escrita? Objetivo. Essa história foi escrita, e aí um dos teóricos, né, que falam, que analisam essa história, que é exatamente Marcinov, ele diz que toda essa história foi escrita, essa história que está falando é a história deuteronomista, de Josué a Reis. Ela foi escrita para dizer que o exílio, né, que o exílio é o último acontecimento do livro dos reis. Então, o último acontecimento dessa história é o exílio que pôs fim à monarquia, que destruiu Jerusalém, que destruiu o templo. Ele diz que toda essa história foi contada para mostrar que o exílio foi o justo castigo pelos inúmeros pecados dos reis e do povo de um modo geral. Então, a finalidade negativa. Um outro contemporâneo seu, chamado Gerhard von Rad, também alemão, luterano também ele, disse que não exatamente, que essa história também, aí ele acrescenta o último parágrafo, os últimos versículos do livro dos reis, falam que o rei que estava lá, que tinha sido deportado para para a Babilônia, ele teve as suas honras devolvidas. Então ele foi tirado da prisão e começou a sentar-se na mesa do rei de Babilônia. Então ele teve a sua dignidade reconhecida. Então Gerhard von Rad diz assim, olha, esse texto é positivo. Veja que o livro dos reis não termina com o exílio, no sentido, termina, claro, o povo está exilado, mas termina numa perspectiva positiva. Ele diz mais, e a promessa que Deus fez a Davi, uma promessa que ele diz que jamais passará. Então, a partir desses 2 textos de modo particular, von Rad diz que a perspectiva, o objetivo, né, a finalidade desses escritos era positivo, quer dizer, mostrar que apesar de tudo, Deus manteria a sua promessa. Então, não era só para falar de castigo, mas para dizer que Deus vai manter a promessa que fez a seu servo Davi.
Então, entre von Rad e Martinov, e um terceiro autor chamado Wolff, escrito com W, né? Ele também é alemão. Ele diz que a gente não deve considerar o objetivo dessa história nem tanto negativo, nem tanto positivo. Mas ele fala da possibilidade da esperança. E aí é ele que introduz aquela dialética, Padre Guto, daquelas 4 palavras. Então, é ele que introduz aquele esquema: pecado, castigo, arrependimento, salvação. Então, a partir daí ele diz o seguinte, que a história deuteronomista, sim, quer dizer que o exílio é o justo castigo pelos inúmeros pecados de Israel. Sobretudo, é o pecado da idolatria. O grande pecado que a gente vai ver é a idolatria. Quando a gente estudar o livro dos profetas, a gente vai ver que a idolatria, ela não é só cultural, tem também a idolatria política. A gente vai aprofundar isso lá com os profetas. Sim. Mas a idolatria, de um modo geral, é o grande pecado de Israel. Então, sim, por um lado, o exílio, que é a obra histórica deuteronomista, quer mostrar que Israel foi punido pelos inúmeros pecados. Mas também quer dizer que há a possibilidade da esperança, como aconteceu, por exemplo, no livro dos Juízes, como acontecia também no livro dos Reis. Quando o povo pecava e se arrependia, então Deus estava pronto, né, a mostrar a sua misericórdia, a mostrar o seu favor. Então, quando o povo peca, sim, Deus castiga. Mas quando o povo se arrepende, sim, Deus salva. Então, toda a obra histórica deuteronomista, segundo Wolff, deve ser lida nessa perspectiva. E aqui que é importante, viu, Padre Guto? Porque, retomando uma coisa que eu disse antes, sim, é que essa história é contada para quem? Bem, não é para contar para quem já partiu, para quem já morreu. Essa história é contada olhando para o presente e, sobretudo, na perspectiva do futuro. É contada para as novas gerações. Então, se trata de olhar para o seu passado, olhar para a história do povo. É uma história que vai remontar, né, claro, desde a promessa feita a Abraão. Então, olhe para a história e veja, quer dizer, como é que a gente pode reconstruir o futuro? Como é que a gente pode viver, né, de uma maneira segura, digamos assim, né? E aí, a grande mensagem vem aí. O único modo para a gente viver de maneira segura, isso já aparece, viu, no livro do Gênesis, na releitura que se faz do exílio, é na observância da lei. Eu me reporto lá para o capítulo 9 do livro do Gênesis, a gente está falando exatamente do dilúvio como uma das imagens do exílio. O que Noé fez, né, digamos assim, depois que ele sai da arca, ou seja, para reconstituir a vida? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz quando sai da arca, ele constrói um altar. Quer dizer, altar tem a ver com o culto. Então ele vai oferecer sacrifício a Deus. Então, o sacrifício tem essa finalidade, né, de apaziguar, de restabelecer a paz. É assim que a religião judaica no primeiro momento vivia. Então, restabelecer a paz com Deus através de um sacrifício. E aí, ele também, claro, para fazer o sacrifício, ele vai, obviamente, usar os animais, o sangue, né? Tem essa força ali de apaziguar, de algum modo. É assim a concepção. E também, naquele mesmo contexto, Deus permite ao ser humano de comer a carne dos animais. Na primeira criação, de Gênesis 1, o ser humano não comia carne de animais, somente se alimentava de frutas e vegetais, né? Mas agora Deus permite também matar o animal para comer essa carne, sem o sangue, obviamente. Então, a gente recorda que o dilúvio aconteceu por causa da violência, né? A violência que cresceu de um tal modo sobre a humanidade que até a terra se tornou violenta. E a gente recorda que no programa anterior a gente falou disso, Padre Guto, que aí essa história da violência tem tudo a ver com o mandamento, né? Os mandamentos do decálogo de modo particular. No centro está aquele não matarás, então não matar o irmão, então não derramar o seu sangue. Mas aí tem Deus, lá no capítulo 9 do Gênesis, se dá conta de uma coisa, quer dizer, o ser humano é violento, o ser humano é mau desde a sua infância. E Deus diz, mas o ser humano é assim, quer dizer, desenvolveu isso. Então eu tenho que conviver com isso. E aí ele dá, digamos assim, uma espécie de canalização para a violência. O ser humano vai agora canalizar a sua violência, com uma finalidade boa, né? Vai usar de violência contra os animais para o culto e para alimentar-se. O capítulo 9 do Gênesis, que a gente está falando,
quer dizer, a canalização da violência para o culto e para o alimento, é uma saída, quer dizer, aí a gente lê essa aplicação, né, desse texto na história deuteronomista, quando o autor escreve a história não para quem já morreu, mas para quem está aqui. E quem está aqui e tem a missão agora de olhar para o futuro, de reconstruir a vida, né, e a partir de quais princípios? E aí, então, a história deuteronomista serve como referência. Se olhe para toda a história. Quando foi que Israel conseguiu viver bem? Aí olha para a lei. E olha, quando foi fiel àquele pacto contraído. Quando foi fiel à lei. E o que aconteceu quando Israel foi infiel à lei? Veja aqui, a destruição, cuja expressão máxima é o exílio de Babilônia. Então, essa história está a serviço do presente, a serviço do futuro. Isso, inclusive, vai ser o tema, Padre Guto, do próximo bloco, que é a história do cronista Esdras e Neemias, quando o povo está reconstruindo exatamente a sua vida, a partir da história. Aí no próximo programa, então, a gente já vai iniciar falando da obra do cronista Esdras e Neemias, correto? Exatamente. Muito bem. Padre Flávio, então a gente vai já caminhar para a conclusão. Eu penso que uma questão, mas apenas para dar mais uma oportunidade para o senhor dar um reforço, quando o senhor fala da questão da violência, que Deus percebe que o ser humano tem essa inclinação para o mal, para a violência, e aí o senhor fez uma ligação também com os sacrifícios. Eu queria que o senhor comentasse mais um pouco isso. Pois é, Padre Guto. Então, o livro do Gênesis vai mostrar que Deus parece que vai fazendo experiência, né? A gente falou disso, uma linguagem antropomórfica. Deus criou o ser humano e, de repente, descobre uma face nova do ser humano. Porque é aquela história do espaço de liberdade, né? Que o ser humano vai se desenvolvendo. Deus deu uma margem muito grande para o desenvolvimento. E acabou desenvolvendo coisas no uso da sua liberdade. Livre-arbítrio. Exatamente, o famoso livre-arbítrio. Que aí parece até se volta, né, contra si mesmo, né, contra o outro, no caso. Isso começa desde que Caim, por inveja, mata o seu irmão Abel. E no primeiro momento Deus diz assim: vou destruir a humanidade porque me arrependo de tê-la feito. Mas depois se arrepende de ter destruído quando o dilúvio. E aí no capítulo 9 diz exatamente isso. O ser humano é mau desde a sua infância. Quer dizer, e realmente, Padre Guto, a gente olha, a violência realmente parece que está em nós, né, de algum modo. E precisa ser educada, né? Eu até brinco, eu sei que o tempo já está estourado, mas eu brinco às vezes assim, quando eu falo para senhoras, né, num curso bíblico, eu disse, quando eu falo dessa violência, eu disse: se vocês são violentas, aí ela: não somos violentas. Eu pergunto assim: a senhora já matou alguma vez uma galinha? Aí a pessoa assim arregala os olhos e: por que já fez? Eu digo: pois é, isso é uso de violência. Então, essa violência, quer dizer, uma coisa simples, né, banal, que a gente nem pensa, mas exatamente isso. E uma solução exatamente que a Bíblia oferece para canalizar a violência, quer dizer, isso é um dado. A violência está em nós de algum modo. Tem muitos artigos, né, muitos estudos sobre isso. Mas um modo que a Bíblia encontrou foi canalizar a violência para uma finalidade boa. Duas finalidades boas. Uma é usar a violência não contra o ser humano, mas contra os animais para serviço de sua carne. É claro que os vegetarianos não vão concordar com isso, né, absolutamente. E a outra finalidade é para o culto. Então, nós teremos um livro, a oportunidade de refletir, de aprofundar essa temática, a partir de um livro bíblico, que traz uma questão que teologicamente é muito importante, muito significativa. É o livro chamado Carta aos Hebreus, que vai tratar dos sacrifícios de modo particular. Mas, de qualquer modo, a religião judaica, ela nasce um pouco dessa concepção, né, que o sangue é capaz de restabelecer. Não é exatamente a morte. Quer dizer, é claro que para ter o sangue, de algum modo, o sangue total, né, é preciso matar. Mas não é exatamente a morte do animal, a imolação do animal. É o sangue do animal que é oferecido ali como, eu diria, como instrumento de restabelecer a paz. No caso, a paz com Deus. E a gente pode interpretar isso, não interpretar, mas olhar para o sacrifício de Jesus. E aí, o que é ali mais importante? A morte de Jesus e o sangue de Jesus. E aí a gente vai aprofundar isso quando falar da carta aos Hebreus, porque vai trazer a questão do significado da morte de Jesus, que muitas vezes, Padre Guto, é muito mal interpretado, viu? Parece que Deus quer sangue, essa impressão parece que passa, né? Que Deus precisa de sangue para
para acalmar a sua ira. E isso absolutamente não é verdade. Absolutamente não é. E tem que tomar muito cuidado com isso, né, Padre Flávio? Porque às vezes algumas práticas, digamos assim, de espiritualidade, acabam passando esse tipo de ideia que não é essa a ideia do autor bíblico e muito menos do mistério de Jesus, né? É isso mesmo, exatamente. O senhor falava da questão da violência, que já quase concluiu por causa do nosso tempo. Além da violência física, necessariamente, né? O senhor deu o exemplo da galinha, tem o exemplo clássico de Caim e Abel, tem também a violência simbólica, né? Do preconceito, da ira, do fuxico, que é uma espécie de violência também. Hoje em dia, a polarização das redes sociais também é um indício dessa violência que parece estar entranhada dentro da nossa, vou usar esse termo, da nossa desumanidade. Exatamente. A violência da má informação, né? Quer dizer, você destrói a vida de alguém, a reputação de alguém. Isso, inclusive, está contido lá no Decálogo, né? De não destruir a sua reputação, quer dizer, não destruir a sua dignidade. Quer dizer, tudo isso está previsto. Quer dizer, todo esse tipo de violência, né, está prevista, de algum modo, nos mandamentos. Quer dizer, a vida da pessoa, a sua família, a sua honra, a sua dignidade e os seus bens. Muito bem, Padre Flávio, muito obrigado e peço a sua bênção. Muito bem, que o Senhor nos abençoe neste dia e nos livre de toda violência. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, meu irmão, e até o próximo programa. Até. Bíblia no Rádio fica por aqui. Muito obrigado, amigo ouvinte da Rádio Educadora, e até o nosso próximo programa. Continue nos acompanhando aqui na emissora do Povo de Deus, nosso estudo bíblico diário, sempre aqui neste canal e neste horário. Um abraço forte. Rádio Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins.